Olá, agora vamos para o bloco 5 da nossa aula número 2, nosso último bloco. E aqui a gente vai tentar trazer algumas aplicações mais práticas na atenção primária à saúde em relação à abordagem e acompanhamento de pacientes com câncer de pele. Agora vai ser um vídeo mais curto, porque vai exigir mais estudo individual para a gente tentar consolidar todas as informações que a gente trabalhou nessa aula. Primeiro, como a gente consegue abordar de maneira mais prática a questão do cuidado do câncer de pele na atenção primária à saúde? Uma coisa que é extremamente importante é que o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Ele representa, isso dependente do gênero, né? Que representa cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados. Quando detectado precocemente, tem um excelente prognóstico, principalmente na questão do melanoma, é o que a gente mais preocupa normalmente quando o paciente não trata de maneira precoce. E a atenção primária tem um papel muito estratégico, porque muitas lesões podem ser identificadas de maneira precoce. E normalmente é a equipe da atenção primária à saúde que conhece mais o território, que consegue identificar mais quem são as populações de risco, quem são as pessoas que estão mais expostas ao risco de ter câncer de pele, e é o profissional da atenção primária à saúde que tem um vínculo mais próximo do paciente, né, e um vínculo mais longitudinal do paciente. Então essa abordagem da atenção primária é extremamente importante, a gente tentar melhorar a maneira como a gente consegue fazer essas intervenções na atenção primária à saúde e até aumentar a questão do uso de outros recursos na atenção primária, como a dermatoscopia. Segundo estimativas do INCA, para 2023 e 2025, a gente não tem uma estimativa agora para os próximos anos atualizada, mas foi previsto um total de 220 mil casos de câncer de pele não melanoma, né, casos novos por ano. É o câncer mais comum, quando a gente não pensa em um gênero específico, quando a gente pensa no gênero feminino é mais comum o câncer de mama, mas o câncer de pele ele é extremamente comum. E o melanoma, ele representa quase 9 mil casos por ano, e é o tipo mais letal de câncer de pele. Não pelo seu acometimento local, mas pelas metástases que podem causar uma evolução bem ruim do paciente, um prognóstico bem reservado. Temos fatores de riscos mais importantes, a exposição solar, crônica ou intensa, pode ser tanto uma exposição por um tempo mais longo, ou um paciente que de maneira regular ele é exposto à radiação solar, exposição solar de maneira intensa, um paciente que às vezes ele não está exposto continuamente ao sol, mas tem o hábito de frequentemente ir na praia, não usa protetor. Pacientes com pele clara, olhos claros, cabelos ruivos ou loiros, histórico de queimaduras solares na infância, exposição ocupacional também, trabalhadores rurais é um exemplo, e o histórico familiar, né, um paciente que tenha já um grande número de casos na família. E aqui no Brasil a gente tem as maiores taxas nas regiões sul e sudeste, mas é um câncer muito comum, independente do local no Brasil, independente do local no mundo, na verdade. Tá? Infelizmente é um caso que, por condições climáticas, inclusive, tem sido cada vez mais comum. E como é que a gente garante o acesso a todos à linha de cuidado, à política de prevenção do câncer de pele? A gente tem que tentar priorizar as populações que são mais vulneráveis em relação ao risco de ter câncer de pele. A gente tem algumas estratégias, que são a busca ativa, né, identificar populações de risco no território, como trabalhadores rurais, trabalhadores informais, populações de áreas remotas, que não têm muita proximidade com os serviços e às vezes deixam algumas lesões evoluírem muito antes de procurar atendimento. Horários alternativos são relevantes, já comentei no começo da aula o problema às vezes do paciente não conseguir deixar de trabalhar para procurar um atendimento de saúde, então quando você coloca um outro horário de atendimento, um terceiro turno ou um atendimento no final de semana, facilita muito o acesso do paciente ao cuidado. Temos também as ações extramuros, né, visitas, escolas, locais de trabalho, feiras de saúde, outros modelos de intervenção que podem acelerar esse processo de diagnóstico, né, pelo menos de identificação da demanda. E a articulação com sindicatos e associações rurais, a gente tem aqui no DF programas voltados para a saúde da população rural, e é uma maneira da gente tentar se aproximar dessas pessoas e facilitar o diagnóstico precoce dessas lesões. Então a gente tem que pensar numa lógica de cuidado completo, que ele vai desde a prevenção até a reabilitação nos casos que já tenham evoluído para uma lesão. Né? A gente tem que promover a saúde, que é educação sobre proteção solar, orientações em relação à questão de ambiente de trabalho seguro, uso de EPI, de roupas adequadas para exposição solar, chapéu, enfim, todos os mecanismos que a gente pode utilizar para reduzir as chances de ter câncer de pele. Né, isso também está envolvido com a questão da prevenção, né, o uso de chapéu, manga longa, protetor,
o autoexame da pele, que é o paciente ele ter o hábito realmente assim, de avaliar se tem alguma lesão nova surgindo, de perceber como é que tem sido as evoluções das lesões que ele já tem. Né? Existe também um conceito de autoexame para o câncer de pele também. A detecção precoce é a questão da gente ter uma estrutura que permita o exame clínico de maneira precoce, encaminhamento adequado desses pacientes para não permitir que essa doença evolua e tenha um desfecho ruim. E o acompanhamento também, né? Todo o suporte durante o tratamento e a vigilância de recidiva também nos casos que pode acontecer. Né? Ah, no caso do base celular e do espinho celular pode ter uma recidiva local, né, dependendo do tipo de procedimento. E no melanoma, o mais preocupante, na verdade, são as metástases, né? Pode ter uma recidiva local também do melanoma, mas a grande preocupação do melanoma é a evolução dele a nível sistêmico, né? O quanto que a doença cobra do paciente, né? Com a evolução para metástase. E a gente tem que trabalhar nessa lógica de mais atenção a quem mais precisa, nessa lógica de equidade, que é você direcionar o recurso para quem tem mais risco de ter câncer de pele. A questão da exposição ocupacional, pessoas que têm trabalho informal, ficam muito tempo na rua, né, e você tem que priorizar essas pessoas e utilizar outras estratégias, como busca ativa, prioridade no atendimento, para tentar reduzir o risco desse paciente. Se for um paciente que não tem tantas condições de risco, a gente pode às vezes só colocar um exame bianual, orientações gerais em relação à prevenção. E se for um paciente que você identificou como baixo risco para ter câncer de pele, você vai fazer a orientação mais de rotina e autoexame. Mesmo os pacientes que têm baixo risco de ter câncer de pele podem ter, tá? Não é só o fato de você ter muita exposição solar e outros critérios que você vai ter câncer de pele. Tem muitos pacientes que têm muitos fatores de risco e não têm câncer de pele, e tem pacientes muitas vezes que não têm nenhum fator de risco bem documentado e podem chegar com câncer de pele, tá? Mas você tenta trabalhar numa lógica de equidade, de que você vai identificar quem tem o maior risco e vai intervir mais nesses pacientes. Como é que funciona de maneira bem rápida o ABCDE? A gente vai trabalhar isso continuamente durante o curso, tá? Para lesões pigmentadas, né? Isso é muito voltado para a questão do melanoma. Primeiro a gente trabalha a questão da simetria. Se a lesão é assimétrica, o formato é muito assimétrico, ela é uma lesão mais suspeita. As bordas elas são mais irregulares, são mais denteadas, risco maior. Se tem uma coloração mais heterogênea, tem múltiplas cores, risco maior ainda. Se o diâmetro for uma lesão que está muito grande, já maior que 6 milímetros, tem um risco maior de ser algo maligno. E também a questão da evolução. Isso a gente vai depender muito do paciente relatar, né? Se for a primeira consulta, no caso, né? Do paciente relatar se teve uma mudança recente no tamanho, na forma ou na cor da lesão. Tem outros possíveis sinais de alerta, a gente fala que a lesão pode ser o patinho feio do paciente. Ele tem várias lesões, às vezes, por exposição solar, mas essa aqui é uma lesão mais diferente, que chamou mais atenção. É uma ferida que não cicatriza por mais de 3 semanas, tem um crescimento progressivo dessa lesão, e é uma lesão que sangra muito fácil, de maneira espontânea ou com um trauma mínimo. São todos fatores de risco para lesões malignas. Então aqui, sintetizando tudo que a gente discutiu nessa aula, a gente percorreu desde a questão dos fundamentos, da questão do funcionamento dos serviços de saúde, do processo de regulação, qual que foi a história, a Constituição e como funciona a questão do direito à saúde. Os princípios, especialmente os princípios mais doutrinários, que são universalidade, integralidade e equidade. A questão toda da legislação, né, especialmente as políticas voltadas para o câncer, que a gente está voltando para o câncer de pele, mas também as leis 8.080 e 8.142 e a Política Nacional da Atenção Básica, como funcionam os serviços, as redes, linhas de cuidado e o processo de regulação, e como é na prática isso tudo, né? Quais seriam as aplicações na atenção primária à saúde, como a gente pode lidar com câncer de pele no dia a dia. É uma questão de se aprofundar, entender melhor como funciona o sistema, e eu sei que até tem muito gatilho, às vezes a gente tem uma aula do tipo, você começa a perceber o tanto que às vezes está feio, foi construído de uma maneira, mas não funciona na prática. Mas é importante a gente entender como que está previsto, o que seria o ideal, e tentar trabalhar no dia a dia em estratégias para melhorar a atenção desses pacientes. Né? E uma coisa que eu falo muito é a gente tentar se capacitar para dar a prioridade adequada para os pacientes que precisam mais da gente. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.